Olá, que bom que você está aqui. Este é o podcast Histórias do Reddit. Relaxe, você está seguro aqui. Aqui está a nossa primeira história. Sou idiota por mandar minha irmã calar a boca após ela chorar semanas desde que o namorado terminou com ela por traição. Toda essa confusão começou há um mês. Sinceramente, ainda não sei se lidei da melhor forma ou apenas cheguei ao meu limite. Minha irmã, que tem 22 anos, estava com o namorado há cerca de 2 anos. No papel, ele parecia um cara legal. Ele trabalhava em tempo integral, mantinha a casa, cozinhava e cuidava da limpeza quando tinha energia. Minha irmã não fazia isso, ela gostava de fingir que ajudava, mas eu já tinha ido ao apartamento deles várias vezes para ver como as coisas realmente eram. Ela pegava uma vassoura por 2 minutos, empurrava algumas migalhas para um canto e depois passava o resto do dia postando selfies dizendo o quanto era doméstica. Na realidade, ela passava a maior parte do tempo saindo com os amigos, quase nunca ficava em casa e quando estava, ficava grudada no celular. Era evidente para quem prestasse atenção que ela não estava investida naquele relacionamento. O golpe final veio porque ela estava traindo, e não era com um estranho, mas sim com o melhor amigo de infância do namorado. Esse cara estava na vida dele desde sempre. Churrascos de família, festas do pijama quando eram crianças, material de padrinho de casamento. Um dia, foi com ele que ela escolheu trair. Ela dizia para o namorado que estava saindo com as amigas ou em grupos de estudo, mas na verdade estava com ele. E a forma como tudo veio à tona foi quase risível, se não fosse tão feio. O cara postou uma foto que não era para ser pública, nada explícito, mas era muito óbvio o que estava acontecendo. Minha irmã chegou em casa uma noite e encontrou as malas dela prontas perto da porta. Ele nem fez discurso, só apontou para a porta. Ela implorou, ela chorou, mas ele disse que estava acabado. Então adivinha onde ela acabou? No meu apartamento, na primeira noite, ela se encolheu no meu sofá e chorou no travesseiro. Isso é normal. Eu pensei que términos são horríveis, mesmo se você for o culpado. Eu tentei ser decente, fiz chá pra ela, dei espaço, achei que ela ia colocar tudo pra fora e superar, mas não parou. Toda noite, eu ouvia ela chorando através das paredes. 2 da manhã, 3 da manhã, toda noite, como um relógio. No começo, eu tentava ver como ela estava. Ela só dizia as mesmas coisas. Como era injusto, como ele deveria ter dado outra chance pra ela, como ela nem amava aquele outro cara, e que foi só um erro. Ela nunca admitiu culpa nenhuma vez. Os dias viraram semanas. Ela dormia metade do dia, acordava e chorava de novo. Meu apartamento virou um consultório de terapia grátis, só que eu não recebia nada, e ela não fazia nenhuma reflexão de verdade. Ela ficava dizendo coisas como, ele deveria ter me apoiado mais, ou se ele realmente me amasse, teria lutado por mim. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Enquanto isso, eu é que estava segurando as pontas. Ela não ajudava com as compras, não limpava nada, nem sequer se oferecia para ajudar no aluguel enquanto estava lá. Eu chegava do trabalho e encontrava lenços espalhados por todo lado, louça acumulada e ela sentada no sofá, rolando as redes sociais do ex, chorando tudo de novo. Uma manhã, acordei cedo para realmente aproveitar uma xícara de chá tranquila antes de sair. O sol nem tinha nascido direito ainda. Sentei na minha mesinha de cozinha, enfim sentindo alguns minutos de paz. Então ela entrou, sentou-se ao meu lado e começou a chorar de novo, soluços altos e pesados. Ela continuou falando sobre como a vida era injusta, como ninguém a entendia, como o ex dela era cruel por não perdoá-la. Algo em mim se rompeu, coloquei minha xícara na mesa, olhei para ela e mandei ela calar a boca, e não foi de forma educada. Disse que ela precisava se calar, pois era responsável por tudo, e não podia se vitimizar, já que traiu quem sempre fez tudo por ela. Eu disse para ela que ela não o amava, porque se amasse, não estaria andando escondida com o melhor amigo dele. Falei para ela que cansei de ouvir seu choro por injustiça, já que foi ela quem causou tudo. Ela ficou completamente quieta, depois se levantou de repente, me chamou de idiota, bateu a porta do meu quarto e ficou lá o resto do dia. Na manhã seguinte, ela fez as malas e foi embora sem dizer uma palavra. Isso já faz quase uma semana. Ela não ligou nem mandou mensagem desde então. Parte de mim se sente mal porque ela é minha irmã e estava claramente sofrendo, mas a maior parte de mim acha que ela precisava que alguém finalmente dissesse a verdade para ela. Todo mundo na vida dela a mima. Meus pais sempre justificam o comportamento dela, os amigos a protegem, e agora ela está surpresa que suas ações tiveram consequências. Não me importo com o silêncio.
Na verdade, meu apartamento nunca esteve tão tranquilo, mas às vezes me pergunto se errei ao explodir assim. Talvez pudesse ter sido mais gentil ou só ignorado ela. Por outro lado, ignorar ela não funcionou por 2 semanas. Então, será que eu fui o idiota por finalmente mandar ela calar a boca ou já estava na hora de alguém dizer o que precisava ser dito? Quando ela começa a reclamar sobre como a vida é injusta, isso geralmente significa que ela está prestes a te entregar uma conta ou espera que você pague alguma coisa. Você precisa estabelecer um prazo firme para quando ela vai se mudar. Caso contrário, parabéns, você acabou de ganhar uma nova colega de quarto. Cuidado com a parte legal, pois dependendo do tempo de permanência, pode ser necessário um processo de despejo. Proteja-se, porque ela já parece tóxica o suficiente sem precisar adicionar dores de cabeça jurídicas por cima. Traição é traição, ponto final. Não importa com quem seja, ainda é agir pelas costas e quebrar a confiança do seu parceiro. Se você percebe que quer ficar com outra pessoa, termine seu relacionamento atual antes de fazer qualquer coisa. Tentar justificar ou fingir que não conta só piora a situação. Se você quer sair de um relacionamento, apenas termine primeiro. Não fique buscando aventuras paralelas. Aventuras paralelas nunca vêm com pontos de fidelidade. Apenas uma passagem só de ida pela porta da frente. A dona do apartamento brincou com fogo e se deu mal. Adivinha quem faltou na audiência? Desde o momento em que me mudei, ficou claro que ela nunca gostou de mim. E o principal motivo de eu ter um animal de serviço? Desde o primeiro dia, ela tratou isso como se fosse um insulto pessoal. Reclamava, implicava e tentava inventar motivos para me despejar. Depois de um tempo, percebi que ela não ia parar. Cada pequena coisa virava uma batalha. Ela me acusava de coisas que eu não tinha feito, enrolava para fazer a manutenção e simplesmente ignorava as mensagens. Não era só irritante, era discriminação, então decidi revidar. Eu fiz 2 denúncias, uma no Tribunal de Direitos Humanos e outra na Junta de Inquilinos e Proprietários. O ótimo de morar no Canadá é que esses canais existem, são feitos para serem acessíveis, são gratuitos e você nem precisa de um advogado. Pensei que, se ela ia tornar minha vida miserável, eu também poderia aproveitar ao máximo o sistema que protege os inquilinos. Agora, é aqui que a diversão começa. Ao se envolver nesses casos, é necessário enviar seus documentos à outra parte. No meu caso, isso era enviar pelo correio os avisos da audiência e as provas reunidas sobre o contrato de aluguel a ela. Ela não tinha me dado o endereço residencial dela, em vez disso, ela me deu uma caixa postal. Tudo bem por mim. Comecei a imprimir tudo e, vou te dizer, não era um pacote pequeno. Eu tinha juntado meses de e-mails, fotos e documentação e ficou grosso demais. Para caber na caixa postal, ficou tão grande que os Correios do Canadá deixaram um aviso de retirada. Ela não podia pegar os documentos sem ir fisicamente até a agência dos Correios durante o expediente. E, aliás, essa agência só abre enquanto ela está trabalhando. E como ela claramente nunca verificava a caixa postal mesmo, o aviso ficou lá intocado. Enviei por e-mail as partes posteriores do arquivo de evidências para ela, rotulei tudo e pedi que avisasse se faltasse algo. Como esperado, ela ignorou. Quando chegou o dia da audiência no tribunal, eu já sabia o que esperar. Ela não tinha enviado nenhuma evidência, não forneceu nenhuma informação de contato ao tribunal e quando o tribunal ligou para ela no horário agendado, ela não atendeu. Quem atende um número privado se não está esperando? Ela não. A audiência seguiu sem ela porque eu pedia mais do que um simples tapinha no pulso. Compensação pelos custos do próprio bolso, além de uma longa lista de reparos, o juiz decidiu adiar e marcar uma sessão mais longa para algumas semanas depois. Normalmente, isso pareceria um atraso, mas nesse caso foi uma vitória. Agora, além de ter mais tempo para apresentar meu caso, a ausência total dela na primeira audiência a fez parecer negligente. Isso fortaleceu tudo o que eu estava argumentando e pensar que tudo isso poderia ter sido evitado. Meses antes, eu tinha oferecido um acordo para ela. Tudo o que eu queria era um pedido de desculpas e $380 para cobrir o que eu já tinha gasto. Só isso. Ela riu da minha cara. Agora, o valor é muito maior e a lista de reparos é muito mais longa. O irônico é que eu nem precisei jogar sujo. Enviar tudo para a caixa postal dela estava dentro das regras. Fiz isso de boa fé, sabendo que poderia ser inconveniente, mas ainda assim era válido. Se ela tivesse se dado ao trabalho de verificar, teria sabido sobre a audiência. Se ela tivesse demonstrado um mínimo de civilidade, talvez eu estivesse disposto a chegar a um acordo. Em vez disso, ela insistiu ainda mais, e agora está pior do que nunca. Não vamos esquecer que tudo começou porque ela não guardou para si as opiniões sobre minha deficiência e meu cão de serviço.
Ela tentou me fazer sentir indesejado na minha própria casa, tentou me intimidar para que eu fosse embora, mas eu não vou a lugar nenhum. O caso ainda não foi encerrado, mas do jeito que as coisas estão indo, ela já perdeu. Não tenho certeza de como funciona no Canadá, mas nos Estados Unidos, às vezes você pode conseguir que o tribunal concorde em deixar você pagar o aluguel mensal diretamente para eles. O tribunal retém o dinheiro até o proprietário fazer os reparos. Assim, você não é despejado por falta de pagamento, o que geralmente acelera os consertos. Outra opção é um conceito chamado pendings, que é semelhante a um ônus sobre a propriedade. Ela já poderia ter resolvido isso. Agora, os problemas com o caixa pequeno não serão tão pequenos. Espero que o sistema judicial a faça pagar caro. Seu senhorio é uma peça rara que precisa de um pouco mais do que só humildade. Deus me livre, o que acontece depois é um grande aumento no aluguel. Atualização. A nova data finalmente chegou. E vamos dizer que as coisas não foram nada boas para ela nas semanas que antecederam a audiência. Eu me preparei como um louco. Eu revisei cada e-mail, mensagem e foto que eu tinha guardado desde que me mudei. Sempre que ela ignorava um pedido de reparo, enviava mensagens sarcásticas ou bilhetes passivo-agressivos sobre meu cachorro, tudo ia para uma pasta organizada e etiquetada. Eu até tirei novas fotos das coisas que ela ainda não tinha consertado, como a torneira vazando e a fechadura quebrada da porta dos fundos. Se eu fosse para a guerra, eu iria totalmente armado. Enquanto isso, ela continuava sem fazer nada, sem enviar nenhuma prova, sem contrato com o tribunal. Ela estava agindo como se, ao ignorar tudo isso, fosse desaparecer magicamente. O dia da audiência chegou e dessa vez ela realmente atendeu o telefone. Eu podia praticamente ouvir o pânico na voz dela. Quando o julgador perguntou por que ela não tinha enviado nada com antecedência, ela tentou fingir que não tinha sido avisada. Foi então que o julgador me pediu para confirmar como eu havia entregado os documentos para ela. Expliquei calmamente que enviei os documentos para a caixa postal listada no contrato de aluguel. O Canada Post deixou aviso de retirada, pois o envelope era grande, e também enviei por e-mail as provas posteriores com a lista completa dos arquivos. O julgador perguntou se ela verificou a caixa postal no período, e ela admitiu que não. Ela culpou o trabalho, o quanto estava ocupada, e disse que era injusto. O julgador a interrompeu e disse: "Isso não é problema do inquilino." Você quase podia ouvir ela desanimando pelo telefone. A partir daí, basicamente fui apresentando meses de provas enquanto ela tentava desesperadamente arranjar desculpas. Mostrei e-mails em que relatei problemas de manutenção, fiz acompanhamento e fui ignorado. Mostrei a linha do tempo em que propus um acordo de $380 e um pedido de desculpas, que ela recusou. Depois mostrei como as coisas tinham piorado desde então. Em um momento, ela tentou argumentar que meu cão de serviço não era necessário e que deveria ter permissão para me despejar por causa disso. Grande erro. O julgador cortou isso imediatamente e a lembrou da lei. Foi como assistir alguém pisando em um ancinho repetidas vezes. No final, ela parecia negligente, mesquinha e discriminatória. Eu parecia um inquilino que fez de tudo para ser razoável, mas acabou sendo forçado a se defender. A decisão não saiu na hora e geralmente leva um tempo para a ordem oficial ser redigida, mas o julgador deixou algumas coisas claras antes de terminarmos. Ela falou à proprietária que não retirar os documentos e faltar à primeira audiência prejudicaria muito ela. Ela afirmou que o comportamento dela com meu animal de serviço foi discriminatório e avisou que, sem reparos imediatos, haveria penalidades extras. O que isso significa? A indenização que pedi agora é quase 10 vezes maior do que ofereci originalmente. Em vez de $380, estou pedindo alguns milhares para cobrir despesas, danos e os meses de estresse que ela causou. Além disso, ela tem que completar a longa lista de reparos ou enfrentar multas, e o melhor de tudo, o tribunal vai monitorar o cumprimento. Ela não pode mais simplesmente ignorar isso. Depois da audiência, eu realmente recebi um e-mail dela. Ela tentou me culpar, dizendo que estava decepcionada porque levei as coisas adiante e, se eu tivesse respeitado sua autoridade como proprietária, nada disso ocorreria. Eu nem me dei ao trabalho de responder, encaminhei direto para o tribunal como mais uma prova da atitude dela. O engraçado é que, sim, tudo isso poderia ter sido evitado se ela tivesse aceitado meu acordo original, um simples pedido de desculpas e $380, não estaríamos aqui. Se ela tivesse checado o e-mail, enviado as provas ou atendido à primeira ligação do tribunal, talvez tivesse chance de lutar. Ela preferiu ser teimosa e agora enfrenta uma conta que pode eliminar meses de lucro do aluguel.
E eu não vou a lugar nenhum, meu cão de serviço não vai a lugar nenhum, e assim que os reparos finalmente forem concluídos, vou morar em uma casa mais segura e confortável. Tudo porque ela não engoliu o orgulho. O caso ainda está aberto até a ordem final, mas o resultado já está praticamente decidido. Ela achou que poderia me intimidar para eu sair, mas acabou provando meu caso por mim. Sinceramente, é por isso que esses tribunais existem. Ela achou que podia ignorar e o problema sumiria, mas agora entregou o caso de bandeja para você. Parabéns por documentar tudo e manter a calma. Muitos inquilinos não percebem o quanto realmente tem poder quando os proprietários passam dos limites. A imagem mental daquele aviso dos correios parado na caixa postal dela, enquanto ela simplesmente passa por ele, é hilária. Ela se prejudicou sozinha, só precisava ser decente, e agora perdeu milhares e deve consertar tudo o que você citou. Isso é o karma com frete pago. Como tutor de um animal de serviço, admiro você por se manter firme. Muitos não entendem o quanto é cansativo justificar algo protegido por lei. Ela tentou te intimidar a sair e acabou se mostrando discriminatória na frente do tribunal. Espero que você receba cada centavo e todos os reparos. Então, da primeira vez, a garota simplesmente faltou à audiência, e da segunda vez, ela apareceu completamente despreparada. Ela passou de acelerar o processo de perder um caso para fazer uma transmissão ao vivo. Acho que foi isso. Toda a estratégia dela era ignorar as cartas e torcer pelo melhor. Tudo o que isso fez foi dar à outra parte um caso ainda mais forte. Eu sou idiota por arruinar o casamento dos meus pais ao encontrar meu pai biológico e expor as mentiras da minha mãe? Desde que me lembro, eu, homem de 19 anos, sempre soube que o homem que me criou não era meu pai biológico. Isso nunca foi um segredo na nossa família e, sinceramente, nunca me incomodou muito. Ele era meu pai, me tratava como filho dele e eu sabia que era amado. Minha mãe sempre contou a mesma história para nós. Ela dizia, meu pai biológico não queria nada comigo, e assim que soube que ela estava grávida, ele foi embora. Cresci pensando que esse cara tinha me abandonado antes mesmo de eu nascer. Quando eu tinha uns 12 anos, comecei a ter problemas de saúde. Nunca foi algo que colocasse minha vida em risco, mas era sério o suficiente para os médicos sempre perguntarem sobre o histórico da família. Conseguíamos informar metade dos dados, o resto era um mistério. Lembro dos médicos dizendo, se descobrir esse histórico que falta, vai ajudar no seu tratamento. Minha mãe dizia que procurou meu pai biológico, mas ele se recusou a dar informações. Ela pintou o retrato de alguém tão frio que nem ajudaria uma criança doente. Isso doía muito. Eu era só uma criança tentando me manter saudável. Ouvir que meu próprio pai não se importava se eu vivia ou não. Meu pai, o homem que me criou, foi quem me consolou. Quando eu ficava chateado, ele sentava comigo e me lembrava que eu não estava perdendo nada, porque ele estava ali. Eu me apeguei a isso, mas a raiva desse estranho que supostamente me odiava foi crescendo. Anos se passaram assim. Então, cerca de um ano atrás, minha tia, irmã da minha mãe, me chamou de lado e me contou. As coisas podem não ser o que parecem. Ela disse, talvez fosse uma boa ideia eu mesmo procurar respostas. Ela não deu detalhes, só insinuou que havia mais nessa história. Eu insisti, mas ela não quis dizer mais nada. A única coisa que ela disse foi, o pior que pode acontecer é ele te ignorar ou ficar bravo. Mas talvez você finalmente consiga algumas respostas. Isso ficou na minha cabeça. Depois de pensar bastante, decidi fazer um teste do 23andMe. Eu não esperava muito, talvez só alguns primos distantes, mas quando os resultados chegaram, fui correspondido com uma tia paterna. A partir daí, tudo se desenrolou. Ela ficou chocada ao saber sobre mim, completamente pega de surpresa. Ela me disse imediatamente que tinha certeza de que o irmão dela, meu pai biológico, não fazia ideia de que eu existia. No começo, ela agiu como intermediária. Ela queria garantir meu conforto e que ele estivesse aberto a me conhecer. Logo, ela marcou nossa conversa e depois um encontro presencial. Quando nos encontramos, foi avassalador. Ele já tinha reunido informações médicas para mim, explicando a condição que eu herdei e até me dizendo que seria um doador se eu precisasse. Ele ficou pedindo desculpas várias vezes, disse que não fazia ideia de que eu existia, que nunca foi informado sobre a gravidez e que, se soubesse, jamais teria ido embora. Ele disse que ele e minha mãe terminaram porque ela o traiu. Depois, ela cortou todo o contato com ele. E mesmo para minha tia, que sempre se deu bem com eles, foi muita coisa para assimilar. Por um lado, fiquei aliviado por finalmente ter as informações médicas que faltavam. Por outro, fiquei com raiva pelos anos de mentiras.
Falei que faria mais perguntas depois, quando conseguisse processar tudo. Depois disso, fui falar com minha mãe. No começo, ela negou tudo, disse que era mentira, tentou jogar a culpa em mim. Ao perguntar por que contei o que descobri pelas costas dela, ela admitiu a verdade. Ela contou que, após trair e ser deixada pelo amante, conheceu meu pai. Ela inventou que meu pai biológico me abandonou para sermos uma família normal. Ela nunca contou para ele sobre mim, nem mesmo quando fiquei doente e os médicos precisaram de informações, porque ela queria manter o segredo dela. Eu fiquei magoado, mas não fui só eu. Meu pai, o homem que me criou, ficou arrasado. Ele ficou furioso. Ela negou a mim e ao meu pai biológico a chance de nos conhecermos. Ele ficou mais bravo porque ela mentiu durante todo o relacionamento, segundo ele. Ela o fez cúmplice de algo com que ele nunca concordaria, me manter longe do meu pai. Ele também ficou furioso porque ela dificultou meu cuidado com a saúde apenas para proteger a própria mentira. As informações médicas que recebi do meu pai biológico foram imediatamente úteis para os meus médicos. Então, nesse sentido, valeu a pena, mas isso destruiu a minha família. Meu pai saiu de casa, ele quer o divórcio. Minha mãe está furiosa comigo, mas mais do que isso, ela está desmoronando porque a verdade veio à tona. A pior parte são meus irmãos. Eles sabem o que aconteceu, mas em vez de culparem minha mãe, estão me culpando. Eles dizem que fui eu quem arruinei a família. Por ter mexido no passado, eles agem como se eu tivesse simplesmente deixado pra lá. Tudo ainda estaria bem, mas as coisas não estavam bem há anos. Por anos, achei que meu pai biológico me odiava. Minha mãe mentiu pra mim e pro meu pai. Ela até piorou minha saúde só pra se proteger. E agora sim, o casamento deles acabou e meu relacionamento com ela está destruído. Então aqui estou eu, me perguntando, será que eu sou o idiota? Você não é o idiota. Sinto muito pela sua mãe, mas parabéns por talvez ter dois pais realmente incríveis. É uma situação ruim, mas você está em uma posição rara. Você tem um pai que te amou e cuidou de você a vida toda, e agora também tem um pai que te amou. No momento em que ele percebeu que você existia, e isso não é o mesmo que amar um bebê fácil de amar, você já era adulto. E mesmo assim, ele assumiu a responsabilidade sem hesitar. Dois pais, ambos assumindo o papel. Isso é como ganhar na loteria da família, exceto que o prêmio teve entrega atrasada no segundo bilhete. Minha mãe fez um empréstimo de $50 mil em meu nome, sem o meu conhecimento. Minha mãe sempre foi péssima com dinheiro, mas mentia muito bem. Na adolescência, quando meu pai adoeceu e não pôde trabalhar, ela ficou responsável pelas finanças. Sou filho único e nunca tivemos grandes dificuldades financeiras, mas quando meu pai adoeceu, caímos rapidamente da classe média alta para a baixa. Os tratamentos médicos do meu pai eram absurdamente caros. De repente, nossa eletricidade era cortada aleatoriamente. Eu nunca sabia se cortariam a água, a internet ou os telefones. Sempre recebíamos avisos na porta de casa. Isso me deixava nervoso porque não entendia o que acontecia. Sempre que perguntava à minha mãe, ela dizia que estava tudo bem e que devia ter sido um erro da companhia de serviços. Eu confiava nela, então achava que era normal. Quando eu tinha 17 anos, decidi que queria ir para a faculdade. Quando perguntei à minha mãe, ela disse que estava animada e que ela e meu pai tinham uma poupança para a faculdade que pagaria tudo. Eles cuidariam de tudo. Isso significava fazer um empréstimo de $50 mil no meu nome aos 17 anos. Eu não fazia ideia. Minha mãe fez isso e eu não sei como ela conseguiu sem que eu soubesse. Estou supondo que ela falsificou minha assinatura em algum momento. Fui para a faculdade sem saber que isso custava dinheiro. No segundo semestre do primeiro ano, percebi que havia algo errado com minha mãe. Recebi uma ligação da Mastercard dizendo que eu devia pagamentos mensais há meses. O curioso é que eu nem tinha um cartão Mastercard ou qualquer cartão de crédito. Até onde eu sabia, quando liguei chorando para minha mãe, dizendo que roubaram minha identidade, ela calmamente disse que tinha alguns cartões de crédito em meu nome. Por que ela agiu assim? Isso era uma coisa perfeitamente razoável para um pai fazer. Eu acreditei, confiei na minha mãe. Ela prometeu cuidar de tudo, mas eu ainda recebia cobranças e precisava insistir para que ela resolvesse. Passei dificuldades financeiras durante toda a faculdade. Ela deixou de pagar minha moradia na faculdade, então, além de estudar e trabalhar, eu vivia preocupado com o despejo. Quando me formei, percebi que minha mãe havia feito um grande empréstimo estudantil em meu nome. Eu estava preso a um diploma que jamais me daria um emprego para pagar um empréstimo tão grande. Nos meus 20 anos, precisei voltar a morar com meus pais porque meu emprego não cobria aluguel e empréstimo estudantil.
Nesse período de 6 meses, minha mãe recebeu 3 intimações judiciais. Eu ia até a porta, alguém do tribunal perguntava pela minha mãe e entregava os papéis dizendo: "Você foi intimada". Toda vez que isso acontecia, ela não me dizia do que se tratava e só falava que era um engano. Meu pai acabou melhorando e conseguiu voltar a trabalhar. Agora ele tem um emprego muito bem remunerado. Mas eles têm muita dívida médica e outras em que minha mãe se envolveu. Agora estou na casa dos 30 anos e monitoro meu crédito de perto, principalmente porque me preocupo com a possibilidade de minha mãe cometer fraude de identidade. Tenho limites claros com ela, mas ela continua mentindo e nunca pediu desculpas por me colocar nessa situação financeira. Amo ela porque tentava manter nossa família unida, mas deveria ter sido honesta sobre nossa real pobreza. Ela não deveria ter me deixado ir para a faculdade achando que era financeiramente seguro, nem ter usado meu crédito como se fôssemos um banco. Agora, não sei em quem confiar ou o que é real, minha realidade ou a que minha mãe diz ser. Meu pai está tentando forçar minha meia-irmã incontrolável a ir na minha viagem e eu disse a ele que nunca o perdoaria. Tenho 17 anos, sou mulher e estou me formando. Meus amigos e eu já planejamos viajar para uma cabana no verão antes da faculdade. Desde os 13 anos faço babá e economizei bastante dinheiro. Aos 15, meu pai se casou de novo, cerca de 1 ano e meio após a morte da minha mãe. A esposa do meu pai tinha uma filha de 13 anos e quando passamos a morar juntos, nos obrigaram a fazer tudo juntas. Eu não gosto da minha meia-irmã, ela sempre faz birra se não consegue o que quer, ela é muito mimada. No meu aniversário de 16 anos, ela ganhou um bolo especial só para ela, para não se sentir excluída, e ainda apagou as velas do meu bolo. Quando reclamei, meu pai disse que está na hora de crescer. Ser irmã é sobre compartilhar as coisas. Eu disse para ele que não tinha irmã e acho que ela ouviu, o que levou a um ataque que arruinou a festa. Depois disso, me afastei ainda mais deles. Muitas vezes, sou forçado a levar ela comigo para os lugares ou ficar em casa com ela se não posso levá-la, ou se meu pai e a esposa dele não podem cuidar dela ou não querem lidar com ela. Fui obrigado a levá-la para jogar boliche, onde ela tentava enfiar as mãos onde as bolas saem e até correu pela pista. Precisei levá-la para casa, estragando minha noite. Isso acontece muito, mas eles não ligam. Tentei manter essa viagem em segredo dela, mas no quarto, falando ao telefone, comendo pizza e ouvindo música, descobri que ela entrou escondida, ficou no armário ouvindo a conversa e saiu de repente perguntando se podia ir junto. Eu disse que não e pedi para sair. Ela bateu o pé e saiu correndo. Meus amigos imploraram para não convidá-la. Meu pai me chamou e perguntou se ela podia ir, pois precisava de férias. Falei que não a levaria. Eles podem levá-la em viagem, mas não cuidarei dela sozinho. Por quase 3 semanas, a esposa do meu pai me chamou de egoísta, dizendo que, já que ele estava pagando parte disso. Se Lili não for, eu também não vou. Falei pra ela que isso não é problema dela, que não é minha mãe e deveria parar de forçar a filha dela pra mim. Quando criou a situação, Lili gritou que eu não era uma boa irmã mais velha e não queria ficar com ela. Perdi a paciência e confirmei. Ela saiu chorando. Meu pai disse que não paga o resto da viagem se eu não levar ela. Falei que, se ele fizesse isso, não ia mais falar nem perdoar ele. Foi o que ele disse. Dizem que estou exagerando e que ela não é tão ruim. Então peguei uma bolsa, fui à casa da minha tia, irmã da minha mãe, e contei o que aconteceu. Ela disse que cobriria o que ele tirou e que posso ficar com ela quando for para a faculdade. Contei ao meu pai o que fazia e ele explodiu, dizendo que eu era mimado e que agora eles são minha família, não minha tia. Pelo que eu sei, a Lili não tem nenhuma deficiência, ela já foi a médicos e fez terapia. Ela é só extremamente mimada e age assim para conseguir o que quer. Ela sabe que tem que chorar e fazer birra para conseguir o que quer. Sua tia está agindo mais como família do que seu pai. Concordo. Veja se você consegue morar com sua tia a partir de agora. Você depende do seu pai para a faculdade? OP? Não dependo. Minha mãe deixou dinheiro para 2 anos. Vou fazer enfermagem e volto para a faculdade quando estiver trabalhando e juntar mais dinheiro. Atualização. 6 meses depois, a viagem aconteceu e eu realmente não a levei, como eu disse que não levaria. Desde o momento em que postei até o momento em que fui, o clima em casa ficou muito tenso e estranho. Eu não estava falando com nenhum deles. Só confiava na minha tia, e sou grato a ela. Meu pai ainda queria que eu levasse a Lili na viagem. Continuei dizendo a ele que não cuidaria dela e que ela não iria comigo na manhã da viagem. Saímos por volta das 6 horas, e quando ele ligou, eu já estava a 5 horas de distância, então ele não podia fazer nada.
Quando voltei, houve muita gritaria e choro do meu pai e da esposa dele, disse ela. Deixei-os em situação difícil e tiveram que ficar em casa por não conseguirem ninguém para cuidar. Lily, meu pai e eu conversamos por horas e ele concordou que talvez precisemos nos separar para cuidar do nosso relacionamento. Isso me magoou porque queria que ele dissesse que eu podia ficar na minha casa enquanto fazíamos isso, mas fui para a casa da minha tia sem problemas. Meu pai e eu iniciamos terapia familiar juntos, o que deixou a esposa dele chateada. Ele estava realmente me ouvindo e entendendo. Quando tudo melhorava e nossa relação evoluía, fui jantar lá e ele sugeriu incluir a esposa dele e a Lily na terapia. Falei que não queria relacionamento com elas. Ela me chamou de egoísta e disse que eu devia agradecer por ter me deixado ficar com eles após a mudança. Esperei meu pai corrigir ela, mas ele ficou em silêncio. Fui embora e não falei com ele por quase um mês. Ele segue mostrando que não vai me apoiar. Então, para resumir, a viagem para a cabana foi divertida. Nunca me senti tão livre de um peso. A viagem foi em junho e ficamos lá por cerca de um mês, até estendemos a estadia. Arrumando as coisas para a escola, meu pai veio me visitar, mas precisou mentir para a esposa ao telefone, porque ela não quer que ele me veja. Falei para ele que não precisamos manter contato nem seguir com a terapia, já que está claro com qual parte da família ele se importa. Não sei o que será do meu pai e, por hora, não me importo. Estou focado na escola e estudando para ser enfermeiro. Não quero negatividade atrapalhando, mas estaria mentindo se dissesse que não dói não ter um dos pais para viver isso comigo. Minha tia diz que é minha mãe de coração e que eu posso compartilhar todas as minhas preocupações e conquistas com ela. Eu tô na minha primeira semana de faculdade e a liberdade que eu sinto aqui também é novidade para mim. Tô um pouco sobrecarregado, mas participo de um clube de honra, um de escrita criativa e de leitura, e fiz amigos incríveis. Moro no campus e nunca estive tão bem mentalmente. Faço terapia para lidar com a morte da minha mãe, pois meu pai nunca ofereceu isso. Minha tia virou uma figura materna. Morar a 2 estados dela é muito difícil. Mas mal posso esperar pelas visitas de fim de semana e nas férias. E outra coisa, vou me tornar madrinha. Quando minha tia tinha 22 anos, disseram que ela nunca teria filhos, mas agora está grávida de 4 meses. Estou animado porque sei que ela será uma ótima mãe. Quando ela veio me visitar e contar, percebeu que eu estava preocupado. Falei que estou animado e feliz por ela e nada mudará isso. Mas ela é a única família que eu tenho agora e eu não quero ser deixado de lado como fui em casa. Nós choramos. E ela me prometeu que estava substituindo minha mãe e que estaria ao meu lado pelo resto da minha vida, quisesse eu ou não. Isso é tudo por agora, mas logo estaremos de volta com mais histórias para você. Lembre-se de ouvir R.M.R. Redder todas as noites, assim seus sonhos serão maravilhosos como você e brilhantes agora. Clique nesta playlist, venha acompanhar. Estaremos bem aqui até lá, até logo.